Oi? Vamos falar então de funções do enxofre, né? Quantas funções do enxofre existem? Bom, eu costumo dizer que existem duas, né? A primeira função que nós vamos trabalhar aqui é uma função que se multiplica, né? Ela é tipo aqueles bonequinhos japoneses aí desses desenhos malucos, ela, o troço se multiplica. Então vamos lá. Esse grupo de funções, na verdade, é chamado de tio compostos, tá? Então olha só, tio é o termo que nós usamos para designar o enxofre, quando ele substitui o oxigênio numa formulação, certo? Então, vocês vão ter sempre o enxofre S substituindo o oxigênio O na formulação. Então a gente passa a entender o seguinte, que toda vez que vocês tiverem uma molécula dessas que vocês estudaram até agora, um álcool, um éter, um aldeído, uma cetona, sei lá, onde o S substitui o oxigênio, vocês vão ter um tio composto, tá? Então pode acontecer. Pergunta importante. Daqui a pouco aparece uma questão que não pede nomenclatura, não pede identificação, mas você tem que saber o seguinte, por que isso acontece? Né? Por que o enxofre pode substituir o oxigênio numa estrutura? A resposta é muito simples e está no conteúdo lá da primeira série, né? Está um dos primeiros conteúdos de vocês. Elementos da mesma família, né, do mesmo grupo químico, possuem reatividade química similar. Então, seguidamente, um substitui o outro. Então, como você tem a família dos calcogênios, começando com o oxigênio e depois o enxofre pode sim substituir o oxigênio. Tem outras famílias químicas onde isso acontece? Sim. Quando vocês visitam lá em Mata, perto de Santa Maria, aquelas árvores fossilizadas e tal, ali é um fenômeno onde o silício substitui o carbono. Aí a família 4A. Tá? Então, um fenômeno de substituição. Então, olha só. O que você tem que saber disso aqui? Primeiro, a parte boa. Ó, tratamento similar às funções oxigenadas. Então a gente vai usar o que já sabia de nomenclatura de oxigenadas e vai colocar a palavrinha tio. Vai fazer tio no meio do nome. Tá? Isso já serve para identificar. Eu peguei aqui 3 casos, 3 moléculas, tá? Elas são relativamente conhecidas, podem aparecer aí por praticidade. A primeira delas, tá? Eu vou pegar azul para a nomenclatura oficial, tá? Então olha só, a primeira delas tem aqui, ó, enxofre e hidrogênio. Eu vou dar um conselho para vocês, para quem é meio perdidão, meio desorganizado da ideia. Fica lá, né? Ah, fiquei nervosinho e errei, tá? Quando vocês olharem o enxofre ali, vocês peguem um lápis e coloquem um O no lugar dele. E aí trabalhem essa molécula. Como se fosse uma oxigenada. Entenderam? Faz de conta que o S não está ali. Trata ela como uma oxigenada. Você vai ver que fica muito mais fácil de tratar. Só depois lembra de arrumar, né? Na hora de fechar a questão, nós não vamos perder. Então olha só. Se eu enxergasse aqui OH, OH, eu diria que é um álcool duplo. Um diol. O que vai ser então, já que tem enxofre? Um ditiol. Pega o tio e mistura com ol. Então, se eu olhar aqui a cadeia principal, tudo, vai ser feito do mesmo jeito, tá? Então, olha aqui, ó. Eu isolo a cadeia principal, carbono, numero, nesse caso. Tanto faz onde eu numero, porque tem os grupos funcionais estão dos dois lados, né? Então, tanto faz. Então, eu tenho aqui o etano, porque são 2, tio, por causa do enxofre, e o O do tio vai receber o N para ficar ol, tá? Então, etanoditiol. Eu poderia colocar os números aqui? Poderia ter feito mais bonitinho. Apesar que nós sabemos que para ter estabilidade vai ficar um em cada, poderia ser sem os números. Então poderia ser etan, ó, bem bonitinho assim, ó. Etan 1, 2, ditiol, tá? E aí você teria um nome oficial bem conhecido, tá? Esse cara aqui, o nome oficial, desculpem, esse cara aqui é tratado no mercado químico, no mercado industrial químico, ele é um cara chamado mercaptanas. Tá? As mercaptanas, né, são substâncias, tio compostos,
que aparece em vários lugares interessantes. Por exemplo, quando um gambá se espreme lá e larga aquele fedor, né, que consegue passar até por vedação de borracha de porta de carro. A gente está dirigindo e aquele carimbo fedorento do gambá passa até pela entrada de ar do carro, né? Aquilo ali é uma mercaptana, tá certo? No Brasil, nós usamos uma mercaptana de forma muito inteligente, no gás de cozinha. É colocada a mercaptana no gás, por quê? Porque ela é fedorenta, né? E aí, se estiver vazando o gás de cozinha, a gente sente aquele cheiro ruim e, opa, peraí, tá vazando gás, certo? Se você olhar em filmes americanos, eles não fazem isso, né? Então o sujeito abre lá a válvula do propano e quando alguém liga a chave de luz da casa, explode a casa. Você já viu isso em algum filme, né? Aqui no Brasil não é. Então um baita fedor, o cara ia abrir as janelas todas e tentar fechar o gás, né? Tá? Bom, então as mercaptanas podem ter esses usos assim, tá? Então mercaptanas são esses álcoois, né? Esses tioálcoois, na verdade, fedorentos, né? Então vão ter essa característica, tá? Bom, então aqui eu nem botei nome usual, né? Um nome comercial, né? Bom, outra coisa. A função dele não é álcool, tá? Quase que eu não comento isso com vocês, hein? A função dele é álcool. Tá certo? É uma outra função. Então, para cada função oxigenada, a gente pode ter uma função do enxofre diferente. Tá? Bom, essa aqui, ó, é igualzinho uma cetona. Olha aqui, igualzinho uma cetona. Só que ao invés de ter o C dupla O, tem o C dupla S. Ficou bem no reflexo, que ruim. Mas tudo bem. Ó, são 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3. Cetona com 3 carbonos seria propanona. Aqui, então aqui seria propanotiona. Bota o tio no meio. Tá feito o carreto. Tá? A gente poderia trabalhar aqui também com um aldeído. Ó, vou ter um aldeído aqui no canto. Na verdade, um tioaldeído. Então ele tem uma ramificação aqui. Então seria 1, 2, 3. Então aqui teria 2 metil propanotiol, tá? Ou tchau, pode ser tchau direto assim, tá? Tiol. Eu boto tiol por garantia, mas o tchau seria plausível, se entenderia, tá? Então vocês têm aqui uma função tiocetona e aqui uma função tioaldeído, certo? Nome usual, não sei o que, olha só, vou ser bem sério com vocês. Se usa muito nome oficial aí, não se tem muita preocupação com o nome usual, e se tiver um nome comercial, tipo mercaptana, eles vão colocar no exercício. Você não tem que saber isso de cor, ninguém tem que saber isso de cor, são nomes assim, é mesmo que tu exigir do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, que ele saiba o nome de todos os remédios que são fabricados. Isso não vai acontecer, né? Saber o nome de todos os compostos ativos fabricados já é inviável, imagina o nome dos remédios. Até tem que ter um bom senso nisso, não seria cobrado de ninguém, né? Observação importante, tem duas aqui, ó. Duas observações importantes. Primeiro, no que eu estou me baseando para fazer as observações? Na eletronegatividade. O oxigênio na tabela está acima do enxofre. Então o enxofre é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, naturalmente, quando tu tira um oxigênio e bota um enxofre, tu diminui a polaridade da molécula, né? Seja qual for a polaridade que se teria ali com o oxigênio, vai baixar quando botar enxofre. E a segunda observação importante é que nenhum desses compostos vai fazer ponte de hidrogênio. Nenhum deles vai fazer ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é o H de uma molécula com FOON da outra molécula. Então, como tu tem ali um S, não vai fazer ligação de hidrogênio. Tá bom? Então, sobre o tio composto, isso aqui já é o suficiente, a gente consegue sobreviver assim.